há um problema que em geral anda esquecido. Foi este ano que acabou, foi publicado um livro importante que se chama A Doutrina Ibérica da Paz, e que traz o ensino da época das descobertas e conquistas das universidades de Portugal, de Évora, que durou algum tempo, de Salamanca. Bom, e isso deve fazer parte do património imaterial da humanidade neste tempo. Sim, os direitos humanos. É o que andamos à procura aí. Mas ficou a lenda negra. Mas ao mesmo bem que nessa época, estamos no século XVI, XV, XVI, e fora, eles discutem se é legítimo apoderar-se dos territórios dos redativos da igualdade do ser humano, independentemente da etnia, e de recorrer à força e sem compreender as diferenças. Sim. É o património extraordinário. O Varimé Chacón, amigo seu também, né, de Gilberto, escreveu também um livro sobre o humanismo ibérico, também nesse sentido, que foram as universidades do norte da Europa quem se apropriou desses conhecimentos. Eu acho que isso foi uma iniciativa muito boa feita neste momento, em que a situação atual é que a guerra começará pela primeira guerra cibernética. E com destruições impensáveis. Eu julgo pela primeira vez na história da humanidade, governos irresponsáveis têm a capacidade de destruir o planeta Terra. E é a situação a que chegamos. E, portanto, a inovação, creio que é a sua pergunta principal. Bom, eu tenho muitas perguntas, mas, primeiro eu quis perguntar sobre Madrid, sua experiência em Madrid, por curiosidade. Sim. Como foi? Havia uma organização que se chamou Centro Europeu de Informação e Documentação, CEDI. Uhum. E essa organização tinha sucursais numa dúzia de países europeus. O primeiro presidente foi aqui do Cotton de Habsburgo, cuja família tinha um grande afeto por Portugal, porque quando destruíram o Império Austro-Húngaro, foram recolhidos aqui. Viveram na Ilha da Madeira. O Otto de Habsburgo era criança, com as maiores dificuldades, porque não tinham recursos, e o pai morreu na Madeira. Esse seu pai foi beatificado. E o Otto de Habsburgo tinha uma tal devoção que Portugal veio aqui, houve uma sessão da Universidade Católica, declarando o corpo do meu pai ficará na Madeira, porque a Madeira nunca teve um santo. Ficou assim. Ora bem, eu cheguei a ser presidente dessa organização. E quem era ativo, uma das pessoas ativas nesse tempo, em Espanha, eram professores que estavam relacionados com a Complutense. Por razões que dizem respeito à vida interna portuguesa, eu resolvi, nessa altura, fazer isso, e até me convidaram para ficar lá, mas eu achei que não. E voltei para cá. E, portanto, eu fiquei com uma grande intimidade com a Espanha, naturalmente. Esses amigos foram amigos que duraram até morrer. Neste momento já morreram todos. O último foi em Fraga. Sim, eu li um artigo de Fraga sobre o Brasil, onde falava de Freire. Ele leu A Cosa Grande e Sensala. Realmente na Espanha
e Freire fez muito esforço por ter presença na Espanha, mas depois não existem teses doutorais sobre Freire. Existem alguns artigos, mas muito pouco. Não, mas mesmo em relação a Portugal, Freire tem uma história. Yeah. O Gilberto Frege, quando escreveu O Mundo que Portugal criou, foi depois de uma visita a Goa a convite do Sarmento Rodrigues. Eu li Aventuras e Rotinas. Antes disso, ele já era célebre no Brasil e fora do Brasil, pelos livros que escreveu sobre a Casa Grande e a Senzala, etc. E aconteceu um fenómeno curioso. Ele foi particularmente conhecido em Portugal a partir de um congresso que houve aqui, organizado pelo futuro almirante Sarmento Rodrigues, decorreu na Assembleia da República, de uma associação que também havia na Europa sobre o estudo das civilizações diferentes. O Gilberto Freire foi convidado. Até ser uma cena interessante. Eu fui convidado pelo secretário, que era um jovem licenciado nesse tempo. E, no fim do congresso, foram ao presidente do Conselho, que era o Dr. Oliveira Salazar. Eu fui como secretário com os documentos, atrás desta gente importante. E deu-se um convívio curioso entre o Salazar e o Gilberto. A primeira coisa é que o presidente do Conselho perguntou ao Gilberto como é que os estudos que ele andava a fazer sobre o liberalismo no Brasil. O Gilberto ficou espantado. O senhor sabe que anda a fazer isso? Quer dizer, interessava-se pouco aos que Sim. E o Gilberto, no fim, disse: olha, o meu pai, o pai dele era professor de Direito e tinha vindo a Portugal há algum tempo antes e foi recebido com toda a consideração, era uma pessoa já com idade. E o Gilberto disse ao presidente: olha, Sr. Presidente, vou dizer ao meu pai que estive com Vossa Excelência, ele vai ficar muito feliz. Falou rápido ele: eu sei, é um grande salazarista, mais que o filho. Ora bem, o Gilberto, mesmo no Brasil, teve oposições. Por exemplo, o Fernando Cardoso, que foi Presidente da República, toda a vida, como professor, criticou o Gilberto, que não considerava cientista, considerava mais como um bom escritor que dulcificava a formação do Brasil. O Darcy Ribeiro, que foi reitor de Brasília, que teve que sair do Brasil depois da ditadura militar, acusado de marxista, com uma saúde no fim da vida débil. Bom, eu devo dizer que ainda há poucos dias tive que escrever uma tese para uma senhora brasileira que fez aqui em Portugal um doutoramento, e que é esta. E sobre o Darcy Ribeiro e estas relações. Não, ele escreveu, eu já li o prefácio, né, a edição venezuelana, que realmente é quase um ensaio sobre Gilberto e realmente é uma forma de reivindicar Gilberto desde a esquerda. Mas fosse uma coisa curiosa, é que o Gilberto, sempre criticado pelo Fernando Cardoso e pelo Darcy Ribeiro, aconteceu o seguinte: o Fernando Cardoso, quando foi Presidente da República, declarou o ano 2000 no Brasil como o ano de Gilberto Freire. E o Darcy Ribeiro, nos ensaios que até foram publicados postumamente sobre os folhetos, diz o seguinte: assim como a Itália seria outra sem Dante, a Espanha sem Cervantes, Portugal sem Camões,
o Brasil seria outro sem jogar. Não é verdade. Conhece isto? Ele disse. Sim, sim. Ora bem, eu devo dizer que conheci mal, mas conheci algum professor Tarcísio Ribeiro, designadamente em colóquios na Universidade Católica do Rio de Janeiro, de eu presidi. E ele foi falar sobre o marxismo com forma de Estado. E eu devo dizer, ele admirava, pelo que eu verifiquei na discussão, admirava o Marx, do ponto de vista científico, mas entendia, e por isso, no fundo, ele olhava para a sua Brasília como um milagre, a estratégia do conhecimento, a intervenção para a forma social, de modo a que as desigualdades gritantes que havia ainda e há no Brasil, mas nunca lhe vi fazer apelo à violência. É fazer apelo à estratégia do saber. Isso sim, foi o que eu vi. Sim, sim. E portanto, percebo, no fim, esta adesão e a homenagem ao Gilberto Freire. Sim, sim. No, e ele continuou escrevendo sobre o povo brasileiro, Sim, sim. um pouco, porque também na obra de Freire ficou um pouco órfã, né? Órfã de discípulos, de continuadores. Hoje seria, talvez não seria Sobrados e Mucambo, seria condomínios e favelas, né? Mas sabe o que aconteceu? Ele tinha um instituto no Recife. Esse instituto, creio que foi estatizado. É o pior que se pode fazer no instituto. E portanto, a decadência do instituto foi muito grande. Porque eu hoje sei, porque eu agora vou pouco. A última vez que fui ao Brasil, creio que foi há 2 anos. Fui a Brasília. Mas hoje os médicos proíbem mandar de avião, porque apanhei uma infecção grave, que enfim teve sequelas, ainda tem, e eles dizem, e foi no avião quase condicionado, e a viagem é muito longa, mas era que foi a última vez que fui a Brasília. Até brinquei um pouco, porque eu conhecia a Brasília nascente. Ainda estive no Catetinha, que era uma construção pré-fabricada com o presidente, de quem eu fui amigo. Eu sempre aqui exilado, com recomendação de não vá para o jardim, porque tem cobras. Bom, mas eu acho que Brasília é uma espécie de milagre, porque a palavra tornou-se célebre antes de existir. E hoje está transformada num jardim. E a universidade, que quando eu a conheci, estava a nascer em pré-fabricado, hoje tem uma instalação majestosa. E nessa última vez que eu estive em Brasília, fui a uma cerimónia da Academia de Letras de Brasília, que foi criada. Apareceram os professores jovens da universidade e disseram: nós sabemos que o senhor acompanhou aqui e conheceu as pessoas, era amigo do Agostinho da Silva, que foi um grande interventor, mas temos pouco comento sobre a história. De maneira que vimos aqui pedir uma entrevista filmada das suas lembranças. E ele disse assim: tenho que pedir desculpa primeiro. Desculpa porquê? Porque eu sou o segundo doutor honoris causa de Brasília. Foi patriado por um general que só tinha uma estrela. Eu sei que ele chamava-se de bola, mas só tinha uma estrela. Eles ficaram divertidos, eu lá fiz o meu depoimento. E, portanto, isto é o que eu não posso dizer. Sim. Mas a verdade é que essa matriz do lusotropicalismo, que Gilberto Freire foi quem defendeu, sustentou, não poupando críticas aos defeitos. Sim. Designadamente um livro de Crefonsan que ele escreveu, ele visitou Angola. Sim, eu li. Escreveu um livro Que tem críticas, né? E apareceu aqui, se publicou livremente esse... Sim. Porque ele não pode com as estruturas da Companhia de Diamantes.
e até possivelmente. Ele gostou mais do lado de Goa, Moçambique, que Angola, né? Sim, sim, sim. E ele passou a ouvir todas as coisas. E depois outra coisa interessante, porque sempre se fala dessa viagem como a viagem às colônias, mas nesse livro tem 120 páginas onde está em Portugal continental, Portugal. Sim. Então também é interessante nesse enfoque dos trópicos em Europa, porque ele vai vendo também os traços talvez mais ecológicos dos trópicos aqui, né? As árvores, talvez o milho, o que mudou na Europa pelo fato dos descobrimentos e dos trópicos, né? Não fala uma coisa importantíssima. Naturalmente, eu costumo dizer o seguinte: nós não somos patriotas a benefício de inventário. Aceitamos o mal e aceitamos o bem. E reprovamos o mal, mas faz parte da nossa herança. Eu, pecador, me confesso, como povo. Mas temos de contribuir para o património imaterial da humanidade. Como agora, por exemplo, resulta deste encontro da doutrina ibérica da paz, é o uso racional. E que os espanhóis também sentem. Sim, não, porque eu acho que tanto Espanha quanto Portugal ficamos com complexo de inferioridade em relação a outros países. Mas só depois que vem a industrialização, etc., e os impérios europeus fundiram-se. O Napoleão também teve importância nisso, enfim, mas isso é outro capítulo. Certo. Na parte da relação pessoal com Gilberto Freire, quando você primeiramente encontrou o pensamento, a pessoa, como eram as trocas? Quando eu conheci o Gilberto Freire, eu já conhecia muito bem o pensamento de Gilberto Freire, porque eu tinha feito o primeiro concurso aqui de doutoramento no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, que eu transformei de escola colonial em Instituto de Ciências Sociais e Políticas, que é hoje a Universidade de Lisboa. E o Gilberto Freire era um autor de referência, já aí, bom. E foi o pensamento dele que tornou possível este acontecimento extraordinário. Quando acabou o Império, que eu chamo euromundista, porque era a Holanda, a França, a Inglaterra, Portugal, a Bélgica, quando isso acabou, o único império que conseguiu uma unidade jurídica, a CPLP, foi Portugal, e a base de Gilberto Freire. E, portanto, a inspiração dele está viva. Embora possa, do ponto de vista académico, andar esquecido, porque não tem, como diz, lugar continuador. Sim. Mas está viva na organização, que infelizmente está a ter dificuldades neste momento. E houve o rei de Portugal, Dom João VI, o primeiro rei que foi para o Brasil, contribuiu imenso para isso, com a criação das 3 unidades, o rei de Portugal, do Brasil e da Algarve, e até quando se independentizou os Estados Unidos, e o Jefferson teve aquela intervenção constitucional, escreveu o manual de direito constitucional, que ainda hoje é citado e editado nos Estados Unidos. Este homem está aqui atrás, o tratado, Abate Correia da Serra, que tem na casa do Jefferson um quarto com uma placa, quarto do Abate Correia da Serra. Este homem foi um dos fundadores desta academia. Escreveu uma carta ao Jefferson, nós temos aí a cópia, onde dizia o seguinte: vocês vão coordenar o norte do continente americano. O Brasil vai coordenar o sul. Disse ele. Não encantava por isso. Não. Ele sabia o que ia acontecer.
Mas quer dizer, mas isto mostra-me como essa importância no Gilberto. Evidentemente que o Gilberto ainda hoje é muito atacado, sobretudo, por formações ideológicas de origem marxista, que não suportam sempre o Gilberto. Mas isso só mostra a grandeza de Gilberto. E o senhor foi percebido dentro do regime como um grupo de reformistas. Bom, imagino que não só se baseavam em Gilberto Freire, também em outras inspirações, mas era um coletivo de pessoas organizadas que perdeu, que depois acabou defenestrado, né? É muito simples. Eu escrevi um livro que se chama As Plumas do Tempo. Se ainda encontro nos dias, que acho que fala pela ler. Eu nunca pertencia a nenhum partido político, até essa altura. Nunca, nem sequer às juventudes, porque eu andava neste liceu, que está ali, Passo Manuel. E quando veio a Mocidade Portuguesa, era obrigatório até aos 14 anos. E eu nesse ano fazia 14 anos. Portanto, não fiquei. Portanto, não pertencia nada. E costumo dizer que tive duas quedas no mundo. Uma foi o Sarmento Rodrigues, ministro do ultramar, que me pediu para eu ir estudar o sistema prisional das colónias que ele queria reformar. Eu fiz este estudo, andei meses por todas as colónias, escrevi um livro, ganhei prémios desta academia, que ele era pequeno, nessa hora, e o prémio da Academia das Ciências, e ele fez a sua reforma. E essa reforma, basicamente, permitia que condenados europeus fossem enviados para lá cumprir a pena, e quanto aos nativos, que o modelo prisional devia ser, sobretudo, de acordo com o modo de vida e valores que eles tinham, portanto, agrícolas, colónias agrícolas, onde até era possível, de acordo com a gravidade, serem acompanhados pelas famílias. Ele fez a chamada Reforma Penal Sarmento Rodrigues, o que fez com que o seu sucessor, foi o professor, como é que ele chama, o Arbolento, acabasse com o Tarrafal, que era a prisão política. Foi com base nessa coisa. Depois, quando veio a entrada de Portugal nas Nações Unidas, o ministro estrangeiro era o professor Paulo Cunha, foi meu professor. E os professores têm um jeito que é, quando precisam, vão saber para os alunos. Bom, e ele convidou-me para ir na delegação lá. Pelos estudos que eu já tinha feito, foi a minha segunda queda do mundo. Quando eu vi todas as culturas do mundo representadas, e pela primeira vez na história da humanidade, cada um deles a dizer o que é que pensava do mundo, diante de uma carta que foi exclusivamente escrita por ocidentais, me disse: este mundo é outro. É aí que eu começo a doutrinar as formas. E a minha ideia foi sempre esta: a injustiça leva à revolta. A revolta aos atos terroristas. Não podemos condescender com o terrorismo. Onde apareceu o terrorismo é preciso acabar com ele. Mas para acabar triunfalmente com ele é preciso fazer reformas justas. Achei interessante que há pouco tempo vi a biografia em vida do presidente da Colômbia. Ganhou o Prémio Nobel da Paz, com dois princípios. Santos. Absolutamente inconciliável com a violência, fazia justiça. Ganhou o Prémio Nobel. Mas ele, em relação à violência, não foi pacífico. Vamos acabar com isto, eu admito. Sim, acabou com vários líderes. Mas Um par deles. era a minha coisa. É. E o que é que aconteceu é que essas reformas
atingido interesses muito importantes. Convidaram-me para fazer e eu disse: eu não tenho nenhum apoio político nem bem. Tenho apoios individuais de convívio com o Sarmento Rodrigues, o Gilberto, etc. Mas não tenho. O Presidente do Conselho disse-me: tem-me a mim. Eu disse: estou cheio. Não sei. É preciso que professores da universidade com quem trabalho se entram a ajudar-me, porque nesses eu tenho confiança. Eu reuni o Conselho Científico do meu instituto e disseram todos: a gente ajuda. E é quando eu faço essas reformas, fim de indigenato, fim de trabalho forçado, o Código de Trabalho, que é o mais avançado da África, o fim das culturas obrigatórias, o fim do trabalho forçado, etc. Isso fez perder o delírio a muita gente. E um dia o Presidente do Conselho chamou-me e disse-me: eu perguntei que apoiava as suas reformas todas, tenho cumprido ou não? Eu disse: admirei-me, disse: tenho. Portanto, usando nenhuma. Pois é, mas a reação é de tal ordem que eu próprio, para garantir a minha posição, temos mudado político. E eu, isto é história verdadeira, sem letras, mais nem vírgulas. Eu imediatamente, deve ter sido filho de santo, mas não respondi isto: acaba de mudar de ministro. Foi por outro final. E que depois como foi? Esse grupo de vocês caiu do poder, saiu do poder, e depois que reformas? Houve contra-reformas? Pararam aí? Deixaram aí congelado esse... Veja bem. Mas depois os discursos incorporavam ainda essa... Veja bem, no outono de Angola, quando eu tomei posse, numa noite, no norte de Angola, mataram 2.000 pessoas. Numa noite. Eu apliquei a minha atitude, que é esta: terrorismo não há limite. Apoio todas as medidas que sejam para acabar. Não eram comigo, eram para o exército. Mas tem que se fazer na forma. E para me dar boa vontade, estava preso no Agostinho Neto. Eu mandei pôr em liberdade o Agostinho Neto. E dei-lhe no lugar de médico a Cabo Verde, onde ele depois fugiu, etc. Fiz uma grande amizade com um Londrina, que não foi bem recebido aqui e acabou por não vir para Portugal. Ao contrário, seria prometido comigo. Acabou por ser o líder. Ele era doutorando de antropologia nos Estados Unidos, como sabe, acabou por ser o líder do movimento. Mas ele era outra Júlias. Esse assim, não. Foram duas falhas também nessa política de aproximação. E isto é tudo bastante posterior. Depois de lá, nós podíamos ir à minha universidade, veio a Revolução, fui saneado, fiz no Brasil 2 anos e meio na Católica do Rio de Janeiro. Depois o Conselho da Revolução mandou-os a integrar retroativamente e até com grandes elogios às coisas que eu tinha querido fazer. Eu cá estou no meio de ali. Eu li que o Freire depois fez uma apertura no mundo ibero-americano, no mundo hispânico, e o senhor usou o termo iberotropicalismo. Sim. O senhor é o primeiro em usar esse termo? Porque eu sempre li em Freire hispanotropicalismo, que é a mesma coisa, só que é mais polêmico, hispano é mais polêmico que ibero. Sim. Você... Essa é que vem dele. Bem, o iberotropicalismo. Vem do Gilberto. Mas verbalmente, porque eu nunca havia escrito. Não teve tempo, porque ele tinha o último projeto. Era o Eurotropicalismo. Não andava para essa ideia, fazer um estudo global disto. E o eurotropicalismo que queria dizer? É porque foi diferente a maneira como
anglo-saxões. Os espanhóis ou os portugueses agiram, era tudo a Europa. Sí, mas os franceses fundamentalmente, talvez, porque después os anglosaxões no foram aos trópicos, áreas templadas. Os americanos mataram todos os irlandeses. Limparam o território. Eu julgo que é por isso que ainda hoje dizem que o povo tem direito a armas. Porque eles atravessaram a América, levaram a declaração de direitos numa das mãos e a pistola da outra. E mataram índios e bisontes com uma grande equidade. Por aí fora. De maneira que é diferente. Eles fizeram. Infelizmente é diferente. Também a intervenção espanhola foi mais violenta que a nossa na América Latina. Isso também é verdade. Mas é como digo, ninguém aceita a sua nação a benefício alimentar. O mal, isso é o passado. Eu não gosto de portugueses. Tenho responsáveis de Deus. Tenham participado para a escravatura e transporte dos escravos. Não aprovo isso. Mas sou cadre da minha parte. Mas as coisas boas não interessam. Não haveria Brasil. Não é? Não haveria esse espalhar de gente que fala português à volta da única língua mais importante. É que também o tropicalismo, a tropicologia também ajuda também aos povos, inclusive, a apropriar-se dos conhecimentos dos europeus também, ou seja, que também tem essa visão oposta. É discutível, é discutível. É discutível. Enfim, isso que eu posso... Sim, eu não sei quanto tempo tem a mais, tem 15, 20 minutos a mais. É a da Católica à minha espera. Sim. Podemos estar 10 minutos mais, uma coisa assim? Porque já é quase meio-dia. Sim. Bom, essa visão de Freire mais tipo Oliveira Martins, de analisar o conjunto ibérico nas suas premissas, por exemplo, em Casagrande. Isso é polêmico em Portugal? Foi polêmico em Portugal essa questão hispânica? Eu vou dizer, isso vale a pena ver. Há um momento muito mau na vida portuguesa, que é a Conferência de Berlim, em que as grandes potências vão para a África. E há aqui uma espécie de desânimo em Portugal, porque recebemos o ultimátum da Inglaterra, que é a velha aliada. E esse ultimátum substitui a ocupação, o direito que vem da ocupação efetiva do direito histórico. E essa é a grande mudança. A República implanta-se em Portugal, porque Roma não defende bem os interesses do ultramar. É assim. Simplesmente repara o seguinte: a grande geração de protesto contra a decadência do país deu origem a um grupo que tinha como grande figura o intervental. Eles chamavam do Santo Antero. A Santo Antero nasceu católico, tem um tio que fundou a ordem religiosa e deixou de ser católico. Foi transitoriamente socialista. Foi com tendências para a maçonaria. Foi partidário do liberalismo, que abandonou também. E o Essa de Queiroz diz, ele, como é que ele diz, esforço na expressão poética. E eles tratavam-me como Santo Antero. Eu admito que este diálogo apaixonado dentro dele é que explica o suicídio. Ele matou-se na Praça Pública, nos Açores,
em Bandeira basta. O Unamuno escreveu um livro sobre o povo suicida. Maldade morreu com sofrimento horrível. Mas ficou com o Santo Antero, chefe e deixou um ensaio famoso, uma série de conferências As causas da decadência, né? foram proibidas até as causas da decadência dos povos peninsulares. Bom, fiz-se. Bom, o bonzinho de Albuquerque, o herói da África, cavaleiro da rainha, fiz-se. O fundador da República, Almirante Banks, mal informado que o primeiro mataram os reis do Carlos, que dizia: sou rei de uma monarquia secundária. O fundador... Sim, porque Portugal é mais aristocrático que Espanha. Portugal, o fundador da República, o Almirante Banks, mal informado de que tinha ganho, suicidou-se e declarou: já não há povos diversos. O Unamuno, que era grande amigo do Carlos Albuquerque, declarou isto: Portugal é um país suicida. É o único povo do mundo quando tem grandes dificuldades, diz que está à vontade de morrer. E com a luz que tem normalmente Lisboa. Ora bem, essa geração de vencidos que desistem corresponde ao período do Portugalório, como eles chamavam, e o abandono dos povos peninsulares. Ele desaparecia. A decadência, né? Mas vem a ação da parte das Forças Armadas, que é o Clube Militar Naval, que ainda hoje existe, para defender os ideais da pátria, tal. E a Sociedade de Geografia, que é hoje as instituições mais importantes que nós temos. Bom, e começam a vir reações no sentido, com grandes... Por aí está também António Sardinha, que era amigo de Freire. Que opinião tem de António Sardinha, o senhor? Você acredita que ele, por exemplo... Aliás, sobretudo o professor que era padre, e há um volume de força tal em Paulo, que é talvez o português que melhor viu como é que a Europa ia evoluir. E apareceu a reação, não é? E há um símbolo que é muito curioso. O hino nacional português é o hino do republicano. O hino do Partido Republicano matou o rei Concavo. É hoje o hino nacional. E dizem que a bandeira era dos federalistas, dos iberistas, a bandeira... O principal do hino é os heróis do mar. Isso foi cantado pelo Legio Republicano Democrático, pela Reação Sidónio Paes, pelo regime corporativo Dr. Salazar, pelo 25 de Abril, e pelas celebrações de 25 de Abril. Toda a gente canta o hino, é folheado. É muito interessante. E essa ideia, porque acho que está en Alianza Peninsular de António Sardinha, de ese iberismo, do primeiro republicanismo, que a bandeira, realmente a bandeira da maçonaria e também dos federalistas iberistas, como que representaria também ao vermelho Espanha. Não. É curioso como acabou a história da bandeira. Há uma grande piada, que é o seguinte: o António José de Almeida, presidente da República, foi o primeiro que foi ao Brasil e disse que vinha agradecer a independência do Brasil. E no fim, a bandeira portuguesa disse: o verde é a cor da esperança, o encarnado é a memória do sangue derramado. E então disse por pressa, o presidente brasileiro disse:
O verde também na nossa história é a cor da esperança. E o amarelo, se fosse encarnado, Y parece como que a independencia do Brasil tamén roubou como a alegría do povo portugués, porque mas depois encontrei unha coisa interesante en Gilberto Freire en Aventura e Rotina, que ele dicía que nos anos 20 en Lisboa era bastante divertido, era bastante alegre. Depois mudou moito. a independência do Brasil, isto é a última coisa que você. Tá. Ainda ninguém explicou bem como é que Dom João Santos, que cria o reino do Brasil, Portugal e Algarve, diz ao filho Dom Pedro, se quiserem pôr independente, assume, fica-se tudo em Pedro, mas nunca disse que o filho não era da coroa de Portugal. Ele devia ter na cabeça dele, com o tempo, Voltar a haver essa unidade. essa unidade. Porque é curioso. Ele disse isso ao filho, mas não disse tudo ao verdade. E foi porque ele abdicou da filha. Portanto, ele assumiu que é outro. O que fez bem foi que não quis usar isso. Isso é minha filha, não é lá. E já a última pergunta. Você acredita que também Gilberto Freire pode ajudar a aproximar mais o mundo hispanófono com o mundo lusófono? Sabe que agora tem algumas teorias como a iberofonia, uma certa aliança entre o português e o espanhol no mundo, por exemplo, que o Instituto Cervantes também ensinasse português no mundo, que houvesse uma aliança. Que você acha que pode ajudar? Que opinião tem o senhor? Há duas coisas. A formação de povos na Península talvez fã. Por exemplo, Portugal diz que é defender dos lusitanos. 1.100 estavam todos a rolar para baixo, ao pé de Mérida. E é que eles estavam. Bom. Mas tivemos holanos, vândalos, suevos, visigodos, judeus. E eu parece português. Eu acho que há duas influências fantásticas. São todas do Breito Londinês. É o primeiro que estabelece a universidade, estratégia do saber. E do meio é o primeiro almirante da plagem portuguesa. Faz este ano 700 anos. É ele que faz a nação. Porque logo a seguir vem a geração os simples infantes, João I, todos amigos das letras, todos escritores, uma cultura extraordinária. Bom, o ibarismo já foi várias vezes evocado. Mas repara bem, quando é o reinado dos Filipes, não é a fusão dos dois países. Ele é rei em vários sítios. Já veio aqui. Bom, portanto, não havia ibarismo. É a primeira grande opinião a esse respeito é a do Antero, que abandona. Afinal, tem atualmente a questão talvez tenha que ser examinada a partir, não é da Guerra do Franco, que aí foi uma questão dos regimes. É do Hitler. As tropas do Hitler estiveram arrependidas. Bem, até se dizia na altura, eu era muito jovem, eu só por mandei na faculdade, 39 ou 45. A gente ia todo dia ver que bem estava a invadir a península. E disse que a conversa que o Franco teve com o Hitler. No fim, o Hitler disse hoje, a próxima vez antes quero ir ao dentista. Bom, mas aí deu-se uma grande solidariedade entre os dois países. Isso não tem nada a ver com o egoísmo, tem que ver com as boas relações. E essas boas relações tiveram grandes servidores, esses meus amigos, a CPLP, essas coisas todas.
E essas boas relações precisam de perceber que o mundo está em mudança. E, portanto, que todos os interesses hoje de países como Portugal e Espanha precisam de ser cuidadosamente cultivados em paz e interesse comum. Não sei se isso está a ser feito. É curioso que com a União Europeia depois a consciência não mudou muito, né? Não, pelo menos de los fatos no espaço das linhas estratégicas, das políticas exteriores. E há o problema, eu dou-te só um exemplo, há algum tempo eu fui no Alto Quente já. Só ali umas senhoras à espera, incluindo a reitora da Católica. Há um problema. Só os interesses, por serem próximos da fronteira, interessam nos seus países. E, por exemplo, acontece que os grandes rios de Portugal nascem em Espanha. Não pode haver uma gestão que não seja internacional. Mas na questão das línguas, por exemplo, para promover mais o espanhol e o português no mundo, frente ao mundo anglo-saxão, não poderiam fazer mais? Por exemplo, o Camões também incluir o espanhol, o Cervantes o português, ou o mundo ibero-americano. Exatamente. Há muitas vias que se podem e devem desenvolver-se. Mas eu tenho que entender do futuro da Europa. As eleições deste ano. Este ano de 2018 eu acho que são um ano perigoso. Porque há vários países. O problema principal é que quando tem um moço de ordem, a Europa toda contente, torce a república toda, lá, esqueceu-se. Estava a juntar países que há quase meio século viviam a regime de democracia com países só que tinham a experiência. Isso não está a ser fácil. Problemas da imigração, da segurança. Mas que este ano vai ser difícil. Mas isto é para outra conversa. Muito obrigado por tudo que falou e bom, espero que será útil. Muito obrigado por desconectar. Precisa